Olá, e aqui estamos no Univar para mais um podcast da pedagogia e hoje com uma presença especial dos nossos acadêmicos do primeiro semestre. Vamos para a nossa apresentação? Eu sou a professora Laura, graduada em pedagogia, professora do primeiro semestre, do quinto semestre, do sétimo semestre de pedagogia, aqui do Univar. Eu sou a Carolina, sou acadêmica do primeiro semestre de pedagogia. Eu sou a Carla, acadêmica do primeiro semestre de pedagogia. E eu sou a Tainá, acadêmica do primeiro semestre de pedagogia também. Isso, e sejam bem-vindas aqui representando o primeiro semestre do curso de pedagogia do Univar. Então, assim, hoje vai ser uma roda de conversa sobre a experiência, né? As nossas acadêmicas irão fazer o relato de experiência do PBL, que foi o primeiro PBL que elas iniciaram agora no primeiro semestre, já estão começando o segundo, depois tem mais, hein? Bom, então, meninas, né, assim, essa roda de conversa para que a gente possa entender, né, como que foi essa caminhada de vocês e assim, né, para os nossos, no momento agora, entender o nosso PBL aqui no Univar é uma metodologia de ensino, né, inovadora. Trabalhamos com as metodologias ativas e, assim, é uma metodologia que o acadêmico, né, recebe uma hipótese, né, um problema hipotético, e ali ele consegue desencadear no grupo, junto com o grupo, com pesquisas bibliográficas, junto com o grupo, e também tem um produto final. Né? Então, assim, é uma metodologia inovadora, não só na minha disciplina, mas na disciplina de todos os professores aqui do Univar, não só no curso de pedagogia, mas em todos os cursos. Né? Então, o primeiro PBL que o primeiro semestre realizou foi mediado com os professores o Cleverson, né, da disciplina de pesquisa e prática na educação, a professora Cristina, da literatura infantil, e eu, professora Laura, no planejamento curricular. Né? Então, dentro dessas três disciplinas, vocês desenvolveram o primeiro PBL. E muitas vezes, não só no curso de pedagogia, mas nos outros cursos também, o acadêmico se depara, né, com esse método novo e como fazer. E aqui, hoje, eles vão relatar como foi essa experiência, né? Vamos começar, então, com a Carla, né? A acadêmica Carla. Como foi realizar esse trabalho em grupo, Carla? Olha, de primeiro, quando a gente pegou o tema, né, do PBL, é um pouco assustador, ainda mais se todo mundo, a gente já chega na faculdade, todo mundo, né, já fala PBL, a gente assusta um pouco. Mas o PBL é uma metodologia muito boa de ensino, muito bom para a gente aprender, realmente. Eu, pelo menos, acho que creio que todo mundo, todos os meus amigos, né, todos os meus colegas de classe do PBL, com o PBL conseguiu aprender muito. E, assim, é difícil, né? Foi um pouco difícil, ainda mais por ser o primeiro. Mas é uma experiência muito boa, muito enriquecedora. A gente aprende bastante. Trabalhar em grupo é sempre um desafio, né? É sempre um desafio. Várias pessoas com ideias diferentes. A gente teve desavenças no meio, mas no final deu tudo sempre certo. Dá tudo certo. É bom que a gente aprende, né, a conviver. Tem que aprender, né? E todos os professores ideias. incentivam muito a gente a trabalhar junto, porque quando a gente for, né, educadores, professores, a gente vai ter que trabalhar em equipe com toda a gestão da escola, os nossos colegas de profissão. Futuramente e agora, né? Já começa a partir do primeiro semestre. Muito bem. E assim, Carla, contemplando também essa experiência, qual foi o tema principal do trabalho? Né? Como foi falado, o PBL ele tem uma primeira imersão, os professores mediam esse problema, essa hipótese, né, para vocês. E qual foi assim, o tema principal trabalhado? O tema do PBL em si, a principal ideia, né, foi a importância da literatura infantil no desenvolvimento das crianças. Aí, com esse tema, né, incluiu a disciplina da Cristina e a disciplina do Cleverson, né? E da professora Laura. Da Laura. E aí, a partir desse tema, a gente foi explorando como que a literatura infantil ajuda no conhecimento, na aprendizagem, no desenvolvimento cognitivo, em tudo na criança, né? Isso mesmo, né? Então essa literatura infantil, vocês que vão ser futuros, né, pedagogas, vão atuar muito mesmo na educação infantil.
Carla, o que você mais gostou no trabalho? O que você mais assim identificou nesse trabalho, né? Você recebendo essa hipótese, né, com o grupo, o que você mais assim gostou mesmo de estar desenvolvendo esse trabalho? O que eu mais gostei, o que eu, né, mais gosto, eu acho que até na faculdade em si, as histórias, sabe? Igual a gente, dá um spoiler, né, do nosso produto final, a gente recriou um conto, recriou um livro, e assim, o mais impactante para mim é isso, como as histórias podem ajudar, né, no desenvolvimento, como as histórias infantis, a literatura infantil pode ajudar no desenvolvimento da criança. Eu acho que essa é a parte mais gostosa, né, de trabalhar. Certo, que bom, isso mesmo. Ó, depois, no final, a gente podemos até disponibilizar o livro aqui, o produto final. Ficou muito bom. Ótimo, ficou muito bom mesmo, né? Então, agora também, continuando aqui nessa roda de conversa, a Carolina, nossa acadêmica também aqui do primeiro semestre. Foi difícil fazer esse trabalho, Carolina? Como que foi? Conta essa experiência para nós. Então, como a Carla falou, foi desafiador. Nós três aqui, pelo menos, a gente tinha acabado de sair do ensino médio. E no ensino médio já começa a cobrar em trabalho todo um padrão, uma referência, mas nada tão... certo, ali, nada né? específico, como começou aqui. Com as normas, né? Isso, seguindo as normas, tudo certinho. Então foi bem difícil no começo. Eu pensei, meu Deus, não vou conseguir. Quando o professor começou a passar, a formatação é assim, tanta regra, tanta regra, tanta regra. Eu falei, se na formatação já tá assim, imagina o restante do trabalho. E fui eu que fiquei responsável por digitalizar o trabalho. E eu nunca tive notebook na minha vida, porque eu já ganhei logo um celular, então nunca tive notebook. E aí o professor, o Cleverson, eu mandava mensagem pra ele desesperado, professor, me ajuda, professor, eu não sei fazer isso aqui. E ele ajudou muito. Qualquer hora que mandasse mensagem, se ele não tivesse em aula, ele ajudava. Ele até no intervalo dele, ele foi lá na biblioteca ajudar a gente. Então, assim, não é verdade o que falam, que na faculdade os professores não estão nem aí. Muita gente Todo mundo me falou isso. Muita gente de outros cursos me falaram também. Esse professor só passa o tema, não tá nem aí. Mas, pelo menos com a gente, graças a Deus, a gente teve a sorte, né? Eu acho que também varia de professor. A gente teve a sorte de pegar ótimos professores que ajudou a gente em tudo. Em tudo. Explicou certinho, passo a passo, como era pra fazer, as normas, tudo certinho. Sim. Isso foi muito importante. Então, agora, continuando também, né? Para enriquecer essa nossa conversa, esse relato de experiência, a Tainá, aqui está conosco aqui também, acadêmica do primeiro semestre. Tainá, qual assim a parte do trabalho que você mais assim se impactou, teve interesse, te chamou a atenção, que foi assim, não, agora eu me identifiquei? Foi a parte da pesquisa, porque como a Carla falou, a gente acabou aprendendo muita coisa que eu não sabia. Apesar de ser um pouquinho chato, ter que procurar, ter que verificar, muita referência e tal, foi interessante a parte do aprendizado, sabe? Que você nunca vou esquecer tudo isso que eu aprendi de literatura infantil. Se alguém me perguntar alguma coisa, eu vou saber responder. E, tipo, pegou toda a parte histórica, sabe? Que eu não sabia. E eu gosto de, tipo, acumular conhecimento, assim, sabe? Ficar sabendo por cima de muita coisa. Aí, Um pouquinho de tudo. Um pouquinho de tudo. A gente lê o livro, a citação também. Isso mesmo, né? Então, você teve o que impactou foi nesse momento, então, né? E você fala, as meninas já até comentaram um pouco sobre a questão da tecnologia, assim, como a tecnologia atrapalha a leitura segundo o trabalho que vocês desenvolveram. Nessa pesquisa aí a gente descobriu bastante coisa, mas a maioria a gente já sabia, né? Porque a gente sabe que a tecnologia impacta bastante esse lado, assim, mas principalmente por causa da questão do foco, né? Que ficar rolando ali. E, tipo, até em mim eu percebo, às vezes, quando eu tô muito tempo ali, às vezes eu não consigo focar tanto. E eu vejo no meu irmão, por exemplo, que ele também joga muito. E eu tenho um irmão mais novo, além do meu irmão que mora comigo. Eu tenho um irmão que não mora comigo. Que eu tô fugindo demais do coisa. É só um exemplo, que, tipo, desde novinho ele já tem celular, sabe? Dá pra ver a dificuldade que ele tem com outras coisas. E é meio preocupante, né? Você dar o celular pra uma criança. E no desempenho acadêmico dela, você vê isso. Nas coisas dentro de casa. Ela fica muitas vezes a criança, ela deixa de ler um livro. Ou às vezes, tipo, deixa de ler um livro pra ficar no celular, perde foco muito rápido, Esse né? meu irmão mesmo nunca pegou num livro, mas já tem celular, e olha que ele tem 4 anos. Isso, até os adultos, por exemplo. Eu. Fico muito tempo, agora tô sem TikTok, desde o final do ano eu decidi desinstalar. Aí, quando eu ficava muito tempo no TikTok, eu não dava conta de assistir um filme de 1h30 inteira. Eu tinha que ficar saindo toda hora, porque eu não tinha foco em uma coisa só. Então é bem complicado.
o telefone ele vicia muito. E pra criança, que ainda tá em desenvolvimento, é Pois pior é, ainda. sim. Se o ruim é ruim pra nós. Imagina pra criança. E se vocês falando agora, né, Tainá vai contribuir aqui para nós, qual que é o papel da família na leitura, né? Como vocês estão falando, que no trabalho de vocês, falaram a relevância, a importância que é ter essa leitura desde a base, lá da base infantil, né, na educação infantil, e na família, né? Qual que é esse papel da leitura que vocês conseguiram identificar nas pesquisas que vocês realizaram? É fundamental que a família incentivasse, né? Tanto que a gente não vê a família incentivando tanto quanto deveria. Se soubesse a importância, né? Devia incentivar a mais. ler, dar um livro. Pois é. Em Puxar vez de mais dar no pé um pouquinho. Menino, Nossa. vai ler um pouquinho. Tipo, ter uma rotina, né? Pra todo dia tentar ler pelo menos um pouquinho. Sim. E rotina é muito importante para as crianças, como a professora Márcia Camila sempre fala pra gente, que é muito importante você ter uma rotina com a criança e você mostrar para ela aquela rotina, você preparar ela, porque você vai fazer para ela ficar ciente. Isso é muito importante. E outra coisa é que a criança tem que buscar um livro que ela goste, né? E Sim. a gente falou sobre muito isso na nossa apresentação do PBL, que você tem que dar um livro que ela vai se interessar, um livro algo mais colorido, mais lúdico, que ela vai gostar, ela vai ter o interesse naquilo. Porque se a criança chegasse já com esse incentivo familiar na escola, ia facilitar muito A a vida nossa dos professores. vida. Vai facilitar Meu Deus, ia mesmo. facilitar demais a nossa vida. se E chegasse. também, não é só a escola, né? Precisa ser um trabalho em conjunto, com os pais, a escola, todo mundo junto, trabalhando em prol disso. Professores, Pois é. trabalho em conjunto. Isso mesmo. Carolina, e assim, você já falando da escola, do papel da família, né? O que a escola pode fazer para melhorar isso, né? Vocês que vão ser futuros pedagogos, na pesquisa de vocês, nessa busca, né, em referência bibliográfica que vocês leram, dessa importância da leitura lá, né, na base da criança, o que a escola pode melhorar? Então, era um desejo, mas não é uma realidade que isso viesse de casa, né? Que os pais incentivassem as crianças, mas não é uma realidade para todos. Então, a escola, ela tem que promover esse incentivo. Se o incentivo não vem de casa, então vai ficar como papel da escola. A escola tem que promover projetos de leitura, rodas de leitura, mesmo com crianças que ainda não leem, que ainda não são alfabetizadas, porque a partir daí você já consegue incentivar. Se você lê um livro para ela, mostrar imagem, música, até músicas você consegue incentivar. Músicas que contem histórias, incentivar essa leitura e desvincular a leitura de uma coisa ruim. Porque a gente, né, quando a gente chega assim no ensino fundamental 2, no ensino médio, que tem que ler, aí a professora fala, nossa, vai ter que ler um livro. Ah, não, um livro. A gente já tem aquela ideia que livro é uma coisa super chata, super ruim. Então, tem que começar a desvincular isso. A gente gosta, ver algo. Isso. A gente sempre acha alguma coisa. É a mesma coisa das crianças. Não adianta você pegar um clássico da literatura brasileira e dar para uma criança de 6 anos para ela ler, que ela não vai conseguir, ela não vai gostar, vai achar chato, tedioso. Tem que ser algo mais colorido, com a leitura mais fácil, né? Mais acessível para elas. E já ir desvinculando essa ideia ruim. Porque quando eles chegarem lá, que vai ter os livros obrigatórios para ler, já não vai ser uma coisa tão complicada e eles não vão ter aquela visão negativa da leitura. Já vai ter uma... Como posso falar? Uma visão positiva. Entende? Isso. E, assim, desse processo, Carla, como que foram as etapas, né, do PBL? As etapas... Olha, primeiro a gente fez uma reunião para primeiro entender, né, o que era o PBL, porque como era o nosso primeiro PBL, né, primeiro semestre, tudo tínhamos acabado de chegar, apesar dos professores ajudar bastante, falar em sala de aula, mas a gente se reuniu, o que é o PBL, qual que é o tema? Aí, diante desse tema, a gente deu as problemáticas, né, Carol? A gente criou, tópicos, a gente começou com tópicos. De perguntas, que inclusive foi para o trabalho, né? Perguntas que foram respondidas na teoria, na parte teórica. E a partir daí a gente começou a pesquisar em cima daqueles problemas. Aí ficou um pouco dividido, a gente dividiu. O fulano pesquisa isso, nosso grupo foi 12 pessoas. Eu acho que no primeiro foi, agora aumentou ainda, acho que foi 12. Nosso grupo acho que foi 12 pessoas, se eu não estou enganada. Mas sempre assim, né? Às vezes um faz mais que o outro, um pouquinho. Sempre sobra assim, mais para um. Sempre... um carrega mais nas costas. Mas deu tudo certo no final. Às vezes um não pôde ajudar com uma parte, ajudou em outra. O trabalho em equipe ali aconteceu. Aconteceu. É importante. E qual foi o produto? Fala um pouquinho do produto final, Carolina, pode ser? Então, fala um pouquinho desse produto final de vocês. A nossa ideia, a princípio, era fazer um livrão de EVA, que
que fosse com velcro, que desse pra tirar os personagens. Só que tava muito em cima. E a gente não tinha muito material, cola quente, esse tipo de coisa. E era muito pouco tempo. Aí a gente teve que mudar um pouco a ideia. A gente criou um livro normal, encadernamos o livro. Aí a gente recriou o livro. Pegou a história da Branca de Neve e do Pinóquio. Com Pinóquio. Aí, no livro, né, que a gente recriou, colocou os dois juntos, né? E aí é como o Pinóquio mentindo, falando que literatura infantil não era importante. Planejamento curricular não era importante. A análise dele começou a crescer. Aí a Branca de Neve veio, conversou. Explica tudo pra ele de uma forma bem didática. De uma forma mais didática, né? Que daria até pra uma criança. Inclusive, eu apresentei na escola que eu trabalho. E eu vi fotos mesmo de vocês. Aí a gente fez o livro, encadernou certinho, nossa, ficou lindo. E aí, nesse livro também, a gente já aproveitou pra... O Pinóquio fala, mas é só a minha opinião. E aí a gente explica que opiniões são válidas, sim, mas só se for baseado em fatos. Que aí você já coloca uma moral a mais na história, né? Isso. Tem várias lições, foi bom. E também o trabalho interdisciplinar, né? Aqui nós apresentamos, foram 3 disciplinas, né? Mediado ali por vocês. E vocês conseguiram chegar num produto final. E ainda foram a campo, né? Como eu vi fotos, como a Carolina falou, né? Vocês foram na escola, recontaram essa história para as crianças. A gente imprimiu também, porque no livro, né, tem imagens. A gente imprimiu para as crianças pintarem. Crescendo, né, quando ele mente. Aí ela contou a história, ela explicou, aí a gente imprimiu para as crianças pintarem em preto e branco, né? A gente imprimiu, elas pintou, ficou lindo. E aí eu fui com medo, porque tinha algumas palavras difíceis, tipo pedagogia, planejamento curricular. Eu fiquei com medo deles não entenderem. Só que eles tiraram de letra. Era uma turma de 3º ano. Aí eu falei, gente, teve alguma palavra que vocês não entenderam? Aí ele, não, tia, a gente entendeu tudo. Ou seja, chamou a atenção, né? Chamou essa atenção deles e vocês deixaram bem claro aqui, né? Que o trabalho foi essa intenção, né? Que falar da relevância, né? Da leitura, mas assim, na qual a criança se sinta cativada, né? E vocês chegaram nesse produto final. A gente apresenta nosso livro também, né? No auditório, para os outros semestres de pedagogia. Foi mesmo, foi assim, brilhante, estava presente lá, né, vocês abrilhantaram, né, com esse produto final, e acredito que, tenho certeza que deixou uma sementinha, né, que é a importância, né, da leitura, não só na educação infantil, como você falou, já estava no ensino médio, né, e tem muitos, né, que tem essa dificuldade de fazer a leitura, né. E assim, se você fosse dar um conselho para os pais, Carolina, qual assim, hoje aqui, quem está assistindo, um pai que tem criança, né? Qual que seria o conselho sobre essa questão da importância da leitura? Então, como a gente já falou, né? Incentivem a leitura com as crianças. Às vezes pensa, nossa, mas ele nem vai prestar atenção, ele nem vai entender. Às vezes a criança ainda não lê, é uma criança muito pequenininha, 1 ano. Mas é a partir daí que você já começa a incentivar. E o exemplo, ele arrasta. Então você também tem que ler na sua casa para a criança ver e ela se espelhar em você. Porque nós somos um espelho para as crianças, né? Nós que vamos ser professores e os pais, principalmente. Espelham, né, principalmente tudo os que pais. você faz, ela vai repetindo. Né? Isso. Então não adianta só você falar. Fala, mas eu falo para ele ler. Mas não é só falar, você tem que mostrar, porque o exemplo, ele arrasta. Então eu acho que é isso, incentivar a leitura e ser um exemplo para as crianças. De uma pessoa que gosta de ler, que tem prazer na leitura. Isso mesmo. Parabéns, né? Obrigada. Vamos finalizarmos aqui nosso podcast, né? Desse relato de experiência de vocês. Vocês, como vocês falaram, já tiveram a experiência lá no auditório de estar repassando, né, para os outros semestres. E agora tivemos aqui esse momento, né, de mostrar que o PBL pode acontecer, né, de forma em conjunta. Vocês já estão desenvolvendo o segundo PBL já aqui, né, no Univá, e tem certeza que terão assim novos produtos, porque assim, quando os acadêmicos desenvolvem o PBL, né, vocês têm um produto final. O produto final de vocês foi esse livro, né? Mas vocês tiveram a pesquisa científica, né? Então, para chegar a esse produto final, não só foi o produto final, vocês tiveram um processo, né? Desde a leitura, da troca de experiência no grupo, e assim vocês finalizaram. Então, assim, ó, parabéns, agradecer aqui o NEAD por estar, né, tendo nos proporcionado esse momento aqui, o Univá, né, estar aqui com vocês, e tenho certeza que teremos um novo podcast do PBL do primeiro semestre. Até mais. Obrigada. Tchau.